Nada, hein? Tá, A2, você conseguiu por absurdo. Exato. Colineares, ok. Aí é por absurdo mesmo, a questão 2. Eu tentaria por absurdo. A questão 1, por absurdo, é aquilo que eu comentei, né? É uma questão... É mais construtiva de você determinar a coordenada do ponto que vai estar exatamente na intersecção do segmento com o círculo. É mais construtiva do que por absurdo. Mas fico curioso para saber como é a sua solução por absurdo. Se essa questão cair na atividade avaliativa, você tenta fazer. A4, prove que o mesmo círculo é um círculo de mesmo raio se duas cordas têm comprimento diferentes. A mais curta é a mais afastada do centro. Tá, vamos lá. Então é aquela coisa, né? Se eu pegar um círculo, então eu vou pegar aqui duas cordas, tá? Uma aqui, ó. Uma aqui assim. E outra mais... Outra menor aqui, sei lá. Vou dar nomes a ela. Eu tenho AB e CD. Então ele pede para provar o quê? Prova que um mesmo círculo é um círculo de mesmo raio. Então eu coloquei no mesmo círculo. Se duas cordas têm comprimentos distintos, a mais curta é a mais afastada. Como é que a gente pode... Você pode construir esse triângulo aqui, né? Triângulo isósceles. Tem esse daqui também, triângulo isósceles. O que você precisa mostrar é exatamente a altura, né? Que a altura dessa é menor do que a altura dessa. Tá? Entendeu? E aí, o que é que você tem? Ó? A hipotenusa, por exemplo, pega esse triângulo daqui e esse triângulo daqui, né? Vou pegar aqui o ponto O, aqui, ó, ponto O, aqui o ponto P e aqui o ponto Q, tá? Então, você tem um triângulo APO e tem o triângulo CQO, tá? Onde a hipotenusa, aqui, ó, AO, né? A medida de AO é a mesma coisa da medida de CO, que é o raio. E aí, por Pitágoras, você vai ter que o raio ao quadrado, aqui nesse caso, né, AO ao quadrado, é igual a AP, tá? Mais AP ao quadrado, mais OP ao quadrado. E aqui também, a hipotenusa aqui, que é o raio, vai ser quem? CQ ao quadrado, mais QO ao quadrado. Tá? Como você sabe que AP é maior do que CQ, né, por hipótese, essa era a hipótese, e uma corda maior do que a outra, então a metade, né, da corda também vai ser maior do que a metade da outra. E aqui você tem que aqui o raio, essas duas igualdades, o que é que acontece, né? Se esse cara é maior do que esse, então com certeza QO tem que ser maior do que OP. Aí ele tem que formalizar. Por que eu já posso garantir isso sabendo disso e dessa igualdade? Então você consegue concluir que isso aqui tem que ser maior do que isso. Tá? Então, argumento dessa forma. Né? Se AP é maior do que CQ, então AP ao quadrado também vai ser, né? Ou seja, se esse cara é maior do que esse, então ao quadrado também será. Então, se esse cara é maior do que esse, eu tenho uma igualdade, né? Então esse cara tem que ser maior do que esse. Tá bom? Entendeu, Lohan? Nada.
Tranquilo, né? Tem mais alguma dúvida aí, gente? Ah, a 6 e a 3. A 6. Vamos a 3 primeiro, né? A distância de uma reta M a um ponto P, fora dela, é a medida do segmento ligando o ponto P ao ponto de intersecção ao seu pé da perpendicular, né? Prove que o mesmo círculo, ou em círculo de raio no mesmo raio, cordas congruentes têm a mesma distância. É algo parecido com essa, né? Aqui. Vou apagar aqui. É algo parecido, né? A ideia é a mesma, praticamente. Mas você mostra que é a mesma distância, né? Se você tiver aqui AB, está supondo que tem o mesmo comprimento, não é isso? É, peraí. Quais são, Ian? Pode falar. Então você tem duas cordas de mesmo comprimento, né? Cordas congruentes, de mesma distância do centro. Né? Como que, até que não sejam assim, né? Eu posso até colocar ela assim, ó, só para não ficar. Posso tomar corda aqui assim, tá? CD, que está o centro, né? De forma que esse lado aqui seja congruente a esse, né? AB congruente a CD. Ora, se a mesma coisa, toma aqui o triângulo, os dois triângulos, né? Tem dois triângulos aqui, congruentes. Como é que eu provo que é congruência? Lado, né? Dois triângulos congruentes. Se dois triângulos são congruentes, ele tem a mesma altura. E a altura é exatamente baixar o pé da perpendicular da origem, né? Para lá. Tá? Então ele tem a mesma distância. Tá bom? A 3 é essa. Isso. Exatamente. É. Maurício falou aqui, né? Na questão 3, usando a mesma ideia. Na questão 4, exatamente. É isso aí. Isso aí. Tá? Os ângulos centrais são congruentes. Se somente se as cordas são congruentes. E o ângulo escrito é ângulo central. Isso, vou concluir. Isso. Beleza. É isso aí, cara. Exatamente. Exatamente. O ângulo central congruente, se somente se as cordas são congruentes. Né? Tem medidas congruentes. Porque correspondem a, a arcos. Bom, é isso mesmo. Esses segmentos são congruentes. É um se somente se. Perfeito. É uma equivalência, realmente. Tá? Mas aqui, para mostrar a distância, usa a congruência aqui. Os dois triângulos, sai tranquilo. Né? Tá bom? A 6 mostra que um triângulo equilátero, o círculo inscrito e o círculo que possui o triângulo inscrito tem o mesmo raio, tá? Essa é aquela coisa, né? Essa daí é bem simples. O que acontece com o triângulo equilátero? As bissetrizes, o encontro das bissetrizes coincide com as mediatrizes, né? Lembra? Então, tentar provar isso. Se você prova que tem o mesmo, né? É o mesmo ponto de intersecção, então acabou. Eu acho que a gente fez aqui, em uma das aulas anteriores, ainda de triângulo, né? Quando eu falei sobre bissetriz, a gente chegou a provar isso.
Então, essa é argumentar exatamente isso. Tá? Tá bem simples. Ó. Os exercícios estão, dessa parte de círculo, eu não estou achando com um grau de dificuldade muito alto, não. Tá? São exercícios que dá para fazer bem simples. Assim. Então, gente, uma coisa que eu queria comentar com vocês sobre a atividade avaliativa 3. O que é que aconteceu? Muita gente deixou de fazer a volta do exercício 2 e eu coloquei o exercício 2 exatamente de propósito para ser uma equivalência, um sim somente sim, então tinha que fazer a ida e a volta. Muitos deixaram de fazer a volta, então deixar de fazer a volta é deixar de fazer a metade da questão, tá? Então eu cortei metade da questão porque não deixar de fazer a volta é não provar a metade da questão, tá? Então fiquem ligados nisso. Fiquem ligados. Tá bom? Professor, Diga aí. sobre a questão. Essa é a que eu mais estou pensando dessa parte de círculo ainda. Porque eu consegui provar com a sua dica, mas eu estava tentando fazer de uma outra forma. Ok. Aí, tipo, eu desenho um círculo. Uhum. E aí eu tomei um ponto dentro do círculo e outro fora. Massa. Aí eu falei que a intersecção entre a reta M, que é P e P', que eu tomei assim. A intersecção entre ela e a circunferência me dá um ponto. Um ponto E. Peraí. Você pegou aqui um segmento. Isso. Passando de P até P'. Isso. Tá. Aí você disse o quê? Aí eu falei que a intersecção entre esse segmento e a circunferência me dá um ponto E qualquer. Não, quem disse isso? Hã? Por quê? Como é que você garante que existe a interseção? Deixa eu ver. A questão é exatamente essa, né? Como é que você garante a existência desse ponto? É isso que está pedindo para provar. A existência desse ponto de interseção. O exercício é exatamente esse. Então, você não consegue afirmar que existe um ponto na interseção. Obviamente, o desenho te dá essa ideia intuitiva, mas por que existe essa interseção? Tá? Entendi. É porque daí eu fiz a distância de P assim, eu tenho o meu centro, né? Eu tenho esse meu centro O, por exemplo, e daí a distância do O até até qualquer parte desse círculo aí vai dar o raio, ok. Isso. E a distância para a intersecção, ela ia me dar igual o raio, só que aí eu tinha que provar isso. Outra coisa que surgiu bastante, que é um erro que você está cometendo, que é usar a tese para provar o teorema, né? Você não está partindo da hipótese para provar a tese. A tese era que você sabe que existe um ponto da interseção. Então, você está partindo da existência desse ponto para provar a existência desse ponto. Então, ou seja, esse é um erro comum que é normal cometer pelo erro de intuição. Por exemplo, na atividade avaliativa, houve assim, algumas pessoas que provaram, era para provar que, qual era mesmo, eu nem lembro, era para provar que se duas retas eram, a ida eu acho, se as duas retas eram paralelas, então determinados ângulos eram congruentes. Aí a pessoa, não, era que os ângulos, como era?
que a bissetriz do suplementar do ângulo externo de um triângulo é paralelo à base. E as pessoas estavam usando, como tem ângulos alternos correspondentes, para ter a paralela, esses ângulos alternos correspondentes têm que ser congruentes para você concluir o paralelismo, tá? Mas, ou vice-versa, né? Eles, se são paralelos, então são congruentes. Mas em nenhum momento foi dito isso. Então as pessoas usavam a tese para provar a própria tese. E aí não, né? Cometi esse erro. É um erro, sei lá, é comum de cometer porque a intuição te leva a esse erro. Aqui foi a mesma coisa, Luan. Você estava utilizando o fato de tomar um ponto na interseção do segmento com E. Mas quem é que te garante a existência desse ponto de intersecção? Para você ver, gente, ó, se a gente precisou introduzir um axioma para garantir que duas retas não podem intersectar em dois pontos distintos, tá? A gente precisou introduzir um axioma, ou seja, sem esse axioma, né, na geometria euclidiana era impossível provar que duas retas se intersectam apenas em um ponto. Aí Euclides falou, isso eu não consigo provar, então eu vou colocar como axioma. Tá? Mas aqui, nesse caso, é possível provar que existe a intersecção do círculo com o segmento P', onde P está no interior, está no disco, e P' está fora. E aí a prova... Se eu não conseguisse fazer essa prova, e é uma coisa que eu quero que satisfaça na minha teoria, eu teria que colocar isso como axioma. Mas é possível provar, então não é axioma. Entendeu? Sim, sim. Porque aí, como eu estava falando antes, se houvesse esse ponto eu tomei o ponto... deixa eu ver como é que eu posso explicar isso aqui. Eu falei que existia esse ponto certo? Uhum. Daí, tinha do ponto OE era o raio, e eu tomei um outro ponto F, que também seria o raio, OF, aqui embaixo, por exemplo. O problema da sua solução é exatamente isso. Se você está supondo que já intersecta, você já está na tese. Então, não tem nem... Entendeu? A sua solução não tem como justificar, porque você está partindo da tese. P' intersecta o círculo. Partir da tese para provar... Aí eu não sei o que é que você está querendo provar. A não ser que você quisesse provar a volta. Se P' intersecta o círculo, não sei, existe um ponto no interior do círculo. Isso é que eu não sei dizer. Um outro ponto distinto que... Isso que eu não... Entendeu? Eu fiquei... Assim, você está partindo da tese. A tese é essa. O segmento P' intersecta o círculo. Se você está supondo que já intersecta, então... Tem que partir da hipótese, né? A não ser que você tenha que fazer por absurdo ou por contrapositiva, que foi, eu acho, que a tentativa do Rian. Supor que P e P' não intersectam o círculo. E tentar encontrar uma contradição. Aí é outra coisa. Tá? Tá bom? Nesse caso, professor, a gente pode tomar um prolongamento da reta que contém P', né? Isso. Exatamente. Aquela ideia, né? Toma um prolongamento aqui. Tá meio feio aqui, mas vou... Toma esse prolongamento aqui. Aí toma o pé da perpendicular aqui. Para quê? Para você usar Pitágoras, né, na história aqui. Tá? Entendi, tranquilo. Para usar Pitágoras aí. Aí tem um ponto P aqui. E aí vai usando. Tá lá, eu acho que ficou gravado da outra aula. Quem quiser dar uma olhada lá para poder relembrar, ver e entender mais ou menos. Né? Lohan perguntou, existe a possibilidade da minha não estar errada? Ah, não sei. Quer que eu volte a corrigir também?
Posso dar uma passada ali, uma olhada. Boa noite, Igor. Boa. Essa analogia do Wesley aqui eu gostei, viu? É tipo usar o cartão de crédito para pagar a conta do cartão de crédito. Essa analogia foi muito boa, né? Gostei. Vou utilizar essa. Tá? Essa foi muito boa. Ah, tá, Lu. Agora entendi. Entendi. Boa, a analogia é muito boa. Vou começar a utilizar essa. Não, da atividade eu coloquei no sábado lá. Da atividade 3. Eu coloquei no sábado lá no Moodle. Né? Da prova, não sei. Antes da próxima avaliação. Porque é muito trabalho. Cada um fez uma prova diferente. Está dando muito trabalho para corrigir. Eu confesso que essa semana eu estou... Mas com certeza, antes da próxima, vocês recebem. Um dia a gente vai saber o que o senhor está passando, professor. Com certeza. A nota da atividade avaliativa 3 aí vai estar lá, tá? Não a nota da prova. Nota da atividade avaliativa 3. Eu coloquei lá. Professor? Sim. Não querendo pedir demais, mas talvez já pedindo. Qual seria a chance da prova que eu fiz da questão que ficou assim um pouco grande? O senhor dá uma olhada e fala assim, não, tá muito ruim. Tá razoável. Qual é a chance? Isso. Você quer que eu olhe quando? Agora? Não, quando o senhor falar assim, hoje eu posso. Porque assim, o senhor falou que seria uma prova pequena. Aí eu fiz uma prova talvez um pouco grande. Eu fiquei assim, então talvez... Não tem problema. Por exemplo, teve alguém, eu não lembro quem foi, que fez uma prova gigantesca na atividade avaliativa agora 3, e foi umas 6 páginas, viu? Eu fiquei assim, pô, era... Obviamente, assim, umas 6, se eu não me engano. E não é que estava errado, né? Mas muitas vezes foi ou detalhista demais, que não deixa de ser ruim, tá? Ou foi redundante, tá? Provou a mesma coisa 2 ou 3 vezes no meio da prova, talvez sem perceber. Tudo bem. Provar coisa a mais não importa. O importante é estar correto, tá? O importante é fazer correto. Se você está provando a mesma coisa 2 ou 3 vezes no meio da prova, não tem problema, né? Mas... para treinar, é isso aí. Não, podem treinar, viu? Eu falo, a coisa aqui tá assim, ó, se serve de consolo para vocês, quando eu fiz o meu concurso para entrar na UFA, vocês sabem, o meu concurso vai sortear um ponto, né, de 7, 8 pontos de nível mais alto, né, e você tem que escrever tudo que você sabe sobre esse ponto. Eu já pensei até fazer uma avaliação dessa forma. Vou sortear um ponto e vocês escrevem o texto o máximo possível que vocês sabem. Eu escrevi 19 ou 20 páginas, o ponto que eu fui sorteado. E a minha prova não foi a maior da minha época que eu fiz o concurso. Não, é um ponto assim, tem um tema. Teorema da função inversa, teorema de Stokes, algum tema envolvendo matemática muito avançada. E aí sorteia um ponto, e na hora de sortear o ponto, você tem que sentar na cadeira e você tem 5 horas para escrever o que você sabe tudo daquilo. Assim é o concurso, daqui da UFBA, pelo menos. Tô desistindo já. Não! Aí você escreve tudo que você sabe. Isso é o primeiro dia do concurso, né? Tem mais 2, 3 dias de concurso. Né? É o primeiro o quê? Dia do concurso. Isso. O primeiro dia é assim. O concurso são 4 dias. E os outros dias são como? Uma é aula, você tem que dar uma aula, mas também sorteia um ponto e você tem 50 minutos para dar uma aula do ponto que é sorteado, qualquer. Tem um ponto que é análise do currículo e o outro ponto você faz outro dia você faz uma apresentação da sua carreira acadêmica. O que é que você pesquisa, quais são os artigos que publica, essas coisas. Então é bem...
A pessoa acha assim, passou no concurso, já tá... Não, é um trabalho um pouco árduo chegar, né? Pessoal, no caso, no caso, esse primeiro dia ou os demais são de caráter eliminatório? O primeiro dia que é a prova é eliminatório, que é a prova, nessa prova de sorteio a ponto de escrever. Os outros são classificatórios, né? Então, os outros são só para te classificar dentre aqueles que foram aprovados no primeiro dia. Não, isso acontece, viu? No meu dia que eu fiz o concurso, teve um cara que, quando sorteou o ponto, que ele olhou qual foi o ponto, ele se levantou e foi embora. Ele não fez o concurso. Preferiu não. Não, que é isso? Tem que. Vocês vão ver, mas é algo natural. Vocês ainda vão sofrer bastante. A gente passa graduação, mestrado, doutorado. Você acha que no mestrado a coisa melhora? No doutorado a coisa vai ficando um pouco mais. É porrada, viu? Podem acreditar. Vocês estão vendo aí o Gil do Vigor aí, que está querendo fazer o doutorado dele. Melhor ele tentar ganhar o dinheiro que ele está ganhando agora do que tentar fazer essa... Não. Mas é prazeroso, viu? Não, mas é prazeroso, é prazeroso. Depois se você, quando você para, você ainda sente falta. Parece masoquismo mesmo. Mas quando para, você sente falta. Era tão bom, é isso. Que a tendência é piorar mesmo. A aula está sendo gravada, então se você quiser, pode... Tá, vamos lá, vamos voltar para os... Então, gente, já são 8h26, tá? Não sei se... Deixa eu só comentar isso com vocês. Lohan escreveu para mim, falando que estava pedindo um pouco mais de... que fosse mais detalhada a parte de trigonometria. Eu fiquei meio sem entender direito se era a parte de trigonometria ou dedicar a aula a fazer aula de exercícios aqui, né? E... Claro, como eu comentei com ele antes, talvez nem todos entraram, eu posso tentar fazer com mais calma a parte de trigonometria, sem problema. Também não é muito, mas eu não consigo falar de função trigonométrica nem gráfico de função aqui. Então, isso, infelizmente, vai ficar de fora. Mas a gente pode até tirar um dia só de exercícios de trigonometria para poder... Mas primeiro, completar o conteúdo de trigonometria, tá? Hoje a gente, como são 8h27, não sei se vai dar tempo de a gente iniciar a aula ainda. Se vocês tiverem mais dúvida, eu posso ficar aqui tirando dúvida. Mas aí eu iria falar sobre a lei do seno, lei do cosseno, tá? E como é que você calcula seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Basicamente seria a aula de hoje. É só isso. Mas a prova não é simples. Da lei do cosseno, por exemplo, a prova é um pouco extensa. Mas seria isso. Na outra prova, na outra aula, falaria sobre o seno da soma, cosseno da soma, tangente da soma também. Sobre essas coisas, tá? Tá, vamos voltar. Alguém perguntou sobre... Peraí, tem Maurício, né? Na questão 10, a gente pode usar que uma reta pode cortar o círculo em 3 pontos, né? Boa noite, desculpa. Boa noite, Antônio. Em relação à trigonometria, professor, essas identidades trigonométricas, o senhor quer que faça tal como tem lá em Fundamentos 1, por exemplo? Ou tem alguma maneira, outra forma especial aqui para a gente de euclidiana? Não. Obviamente, lá em Fundamentos 1, vocês fazem função trigonométrica, mas, obviamente, eu não sei se lá, eu acho que não, eu dei Fundamentos 1, é fazer dedução de fórmula mesmo, né? Só que a partir da primeira que você tem, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Você pode deduzir as outras, por exemplo, da questão 19, você consegue deduzir, tá? A partir dessa. Isso é simples.
E essa daqui você precisa usar também. Usando só aquela que a gente provou na aula passada, já é suficiente para tentar provar essas. Tá? Então, é bem simples. É só manipular aquela fórmula lá. Tá bom? Vai ficar provando lá. Manipulando as fórmulas, tentando... Ok? Na 10, cadê? Porque a reta pode cortar um círculo e no máximo... É aquela mesma coisa, Maurício. Você supõe por absurdo que ela intersecta em 3 pontos. Tá? Intersecta em 3 pontos. A intersecção da reta com o círculo é em 3 pontos. E aí você tenta induzir um absurdo, uma contradição. Tá? É aquela coisa. É isso mesmo. E existe pontos colineares no círculo. Esse é o ponto. Boa, Wesley. Exatamente. Essa é a contradição que você tem que concluir. O absurdo é que você vai concluir exatamente isso que o Wesley falou. A existência de 3 pontos no círculo colineares. Como é que você consegue concluir esse absurdo? Por que isso é um absurdo? Se tivesse 3 pontos no círculo de forma que fosse colinear, acontece um problema. Se você tomar o triângulo formado com o centro. Tá? Consegue uma contradição com os resultados que a gente tem sobre a geometria euclidiana. Mas se 3 pontos de uma reta intersectam um círculo... uma reta intersecta um círculo em 3 pontos, então esses 3 pontos já são colineares. E aí é que tem um problema. Isso, aqui também, desculpa, eu estou voltando um pouco aqui para ler, que o Wesley falou assim, 3 pontos em um círculo sempre forma um triângulo. Isso, exatamente. Que foi um dos corolários que a gente viu lá anteriormente. 3 pontos distintos, não colineares, formam um círculo. Lembra? Então, o corolário do círculo circunscrito a um triângulo. É exatamente isso. Tá bom? Tá bom, gente? Vamos lá. Se não tiver mais dúvida, eu vou dar aula. Se não, os exercícios que vocês já perguntaram quase todos os exercícios aqui. Professor? Sim. Em relação, não diria função trigonométrica não, mas lá na lista tem algumas questões que é para provar aquela igualdade lá. Qual é? Lá de trigonometria. Queria saber se poderia ser feito igualmente nós fazemos lá em Fundamentos 1. É essa a igualdade aqui da questão 21. Da 21, da 20, da 19. É fazer dedução. Eu acho que é igual que é igual. É porque eu achava que aí iria ter algo especial. Não. Só toma cuidado para não usar algo que a gente não fez na aula, mas a prova é igual, porque lá, inclusive, a gente, em Fundamentos 1, prova fazendo dedução, né? Não usa gráfico para concluir nada daqui. É igual mesmo. Eu nem lembro qual... Vai repetir para não colocar... Eu confesso que eu não lembro se eu coloquei. Confesso mesmo. Já está lá, eu já programei, já está lá. Então, não lembro qual foi. Não quero nem lembrar. Nossa, aí não. Usar números complexos aqui, aí é complicado. Não, abri nada. Isso. Não sei. Não, aqui eu defino o que é, né? As funções secante, cossecante, cotangente de um ângulo são definidos. Aqui tem a definição da questão 19, o que é.
Isso. O que é secante, o que é cossecante e o que é cotangente. Está definido. Não... Então, se está definido aqui, pode... Já dá para fazer, ó, a questão 1, a questão 2, 15, 16, 17, 18, com aquilo que a gente já viu. Já dá para fazer. Acho que é a 21 que não dá para fazer. Tá? A 21 vai dar para fazer na próxima aula. Acho que aqui não tem nem exercício sobre... Talvez a 22. Tá bom? Tá bom, gente? Então eu vou dar... Ó, eu vou... Ah, vou variar. Fechou aqui. Pelo menos a gente tenta provar a lei do cosseno aqui. Então eu vou dar aula, tá? Sobre... Acho que é essa aqui. E aí, qualquer dúvida, a gente conversa, tá? Tá bom? Então, lembrando, a atividade avaliativa amanhã. Alguma dúvida, gente? Ou a gente pode dar seguimento à aula? Vamos lá. Na aula anterior, o que é que a gente viu? Então, eu vou fazer bem... Pode ficar tranquilo. Qualquer dúvida, pode parar, perguntar. Até a dúvida... Porque eu sei que pessoas que não viram trigonometria, mas... mais uma vez eu reforço. Eu não estou fazendo nada aqui que seja... que eu necessite de um conhecimento prévio de trigonometria para que saiba o que eu estou fazendo. Tá? Basta saber o que aprendeu de geometria euclidiana. Então, a gente viu qual era a definição de seno e cosseno, tá? E tangente, né? Foi seno, cosseno e tangente. Viu a definição dos três. Tá? E aí, na definição, a gente aprendeu a gente viu que a definição do cosseno, seno, cosseno e tangente, a gente definia sobre um determinado círculo, depois a gente viu que isso independia do círculo, tá? Não, eu acho que dá para levar assim. Então, independe do círculo, tá? Então, isso foi uma das coisas que a gente provou. A gente provou a identidade fundamental, que essa daqui é a identidade mais importante, por exemplo, tá? Cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa é 1. Então, essa identidade aqui a gente provou. E essa é a identidade mais usada, é essa daí que a gente utiliza para provar todas as outras. Tá? Então, a partir dessa, você consegue manipular e provar todas essas outras identidades que aparecem aqui, ó, na questão 20. É manipular essa daí. Tá? Tá, eu não sei mais, não lembro mais o que a gente viu. A gente viu que o seno, né, de π sobre 2 menos alfa era o cosseno de alfa. A gente viu o que o cosseno também acontece isso. Era o seno de alfa. E a tangente de π sobre 2 menos alfa era exatamente um 1 sobre a tangente de alfa. Isso a gente viu na aula passada. E aí ficou outro com exercício, que era o suplementar, tá? O exercício. Tá bom? Então, beleza. Então, a gente viu isso na aula passada. Então, nessa aula, a gente vai ver a lei dos senos e do cossenos. Eu não sei se vai dar tempo de falar sobre a lei dos senos, porque a prova da lei do cosseno é muito grande, mas é bem intuitiva, vocês vão ver aqui. E vocês nunca mais vão esquecer. E é extremamente útil em geometria analítica. Quando vocês vão falar sobre vetores lá, não sei se quem já está vendo, se está vendo alguma coisa sobre produto escalar, então isso aqui é bem importante lá, né? A lei dos cossenos. Então, eu vou fazer a prova aqui da lei dos cossenos, tá? E se der tempo eu te falo a lei dos senos. Senão a gente deixa para a próxima aula. Mas antes de falar a lei do cosseno, deixa eu provar isso daqui, né?
Porque assim, lembra que na aula anterior a gente já sabia calcular que era o seno de π, o cosseno de π, a tangente de π. A gente sabia também que era o seno... Não, a tangente... Problema, né? O seno de zero, o cosseno de zero, né? E aqui a gente sabe calcular a tangente de zero. E a gente também viu o seno de π sobre 2. Não, eu estou fazendo besteira. Aqui é π sobre 2, π sobre 2. A gente viu de π cosseno de π. É tangente de π também, né? Essa a gente sabe calcular. Tá bom? Só não tinha a definição para esse cara daqui. Tá? E aí a gente aprendeu a calcular não só desses valores, tá? Mas também a gente aprende a calcular agora a gente já sabe informações sobre o complementar e o suplementar de um ângulo. Então, se eu sei calcular o seno, cosseno e a tangente de um determinado ângulo, com os teoremas que a gente provou na aula passada, agora a gente sabe calcular o seno, cosseno e tangente dos complementares e o seno, cosseno e tangente dos suplementares dos ângulos. Tá? Então, essa proposição aqui vai nos dizer o seguinte, ó, tem 3 ângulos em específico que eu sei calcular. Observe quais são. É o ângulo π sobre 6, o ângulo π sobre 4 e o ângulo π sobre 3. Quais são esses ângulos? Tá? Obviamente aqui se você lembrar que o π está representando o valor 180, tá? Lembra? Então, quem são esses caras? É 30, 45 e 60. Então, a gente está aprendendo aqui a calcular o seno, cosseno e tangente desses 3 ângulos específicos, tá? Fora do ângulo π sobre 2, que é 90, do zero e do π. Então, agora a gente já tem uma quantidade maior de ângulos que a gente sabe calcular seno e cosseno, depois dessa proposição. Mas não só isso. Eu sei calcular agora o seno, cosseno e tangente dos suplementares desses caras. É só aplicar o teorema anterior. Aquela famosa musiquinha lá. Tá? Vocês devem ter aprendido. Quem não aprendeu, não se preocupa com musiquinha. Esquece musiquinha. Tá? Aqui vocês vão aprender como é que você chega a calcular exatamente seno, cosseno e tangente desses ângulos. Coisas que no ensino médio não te ensinam. Tá? Como é que você chega nesse seno, cosseno e tangente. Tá bom? Então vamos fazer a prova desse cara, dessa proposição, tá? Então a prova é o seguinte. Vou pegar aqui. Então vamos lá. Eu vou considerar um triângulo, então seja ABC, um triângulo. Retângulo, tá? Só sabe a forma de cada música. Mas agora não precisa nem decorar, porque música serve para decorar. Né? Agora você está aprendendo como chegar. Então, não precisa mais. Então, primeiro, vamos trabalhar com um ângulo de 45 graus. 45, o ângulo π sobre 4. Então, suponha, você tem um triângulo retângulo, então, tendo um triângulo retângulo, eu sei calcular quem é seno, cosseno e tangente, tá? Então, deixa eu fazer aqui um triângulo, tá? Só que, inicialmente, eu vou tomar esse triângulo de forma que o ângulo, aqui tem um ângulo reto, tá? Então, tem um A, B, C, tem um ângulo reto. E aí eu vou supor, inicialmente, suponha que o ângulo A, ele seja π sobre 4, exatamente 45, tá? Ok? Então, suponha que aqui seja π sobre 4. Ora, se aqui é π sobre 4, esse cara daqui também é π sobre 4, né? Porque se aqui é π sobre 2, que é 90, aqui 45, aqui também tem que ser 45 para formar a soma dos ângulos internos, 180, que é π. Tá? Então, esse cara daqui é π sobre 4, esse cara aqui é π sobre 4. Ou seja, esse triângulo aqui, retângulo, na verdade é um triângulo isósceles. Tá? Então, vamos escrever assim, isso, né?
Assim, o ângulo B também mede π sobre 4, e, portanto, ABC é isósceles de base, né? De base AB. Beleza? Base AB. Ok? Aí, como é que eu vou calcular? Ó, vamos lá, ó. O seno de π sobre 4, né, desse ângulo, é o seno do ângulo A, por exemplo, né? Só quem é o seno do ângulo A? O seno, lembra? O seno do ângulo A é CB sobre AB. CB sobre AB. Certo? E aí, pelo teorema de Pitágoras, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho que AB ao quadrado é AC ao quadrado mais CB ao quadrado. Né? O Pitágoras, AB ao quadrado é igual a AC ao quadrado, tá? Mais CB ao quadrado. Mas o triângulo é isósceles de base AB. Se o triângulo é isósceles de base AB, AC é congruente a CB. Então, na verdade, essa igualdade aqui fica só 2CB ao quadrado. Tá? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Se eu fizer o quociente, ó, né, eu isolando agora CB ao quadrado sobre AB ao quadrado, né? CB ao quadrado. Vamos lá, vou fazer o seguinte, ó. Vou isolar CB ao quadrado. CB ao quadrado é igual a 1 sobre 2 AB ao quadrado. Tá? Isso. E agora, passando a raiz aqui, ó, CB vai ser quem? 1 sobre a raiz de 2 AB ao quadrado. AB, desculpa, que eu tirei a raiz. Logo, CB sobre AB é igual a quem? 1 sobre a raiz de 2. Que racionalizando é a mesma coisa de raiz de 2 sobre 2. Tá? Só que esse cara daqui, ó, CB sobre AB, era exatamente quem? O seno de π sobre 4. Né? Então, aqui eu tenho o seno de π sobre 4, exatamente raiz de 2 sobre 2. Beleza? Ou seja, o que é que a gente usou para provar? Que o triângulo é equilátero, porque possui ângulos da base iguais, e teorema de Pitágoras. Nada mais. Ok? Para o cosseno, análogo. Agora, para o cosseno, se vocês fizerem aí, trabalharem, para o cosseno, vocês vão perceber que é a mesma coisa. A gente vai trocar CB por AB. Mas como AB é congruente a CB, na hora que aplicar o Pitágoras, ao invés de eu pegar 2 vezes CB ao quadrado, eu pego 2 vezes AC ao quadrado. Eu concluo a mesma coisa. Então, para o cosseno, igual a raiz de 2 sobre 2 é análogo. Tá? E, obviamente, a tangente, se a tangente é seno sobre cosseno, né? E o seno é igual ao cosseno, então a tangente sempre é 1, porque vai ser esse cara dividido por ele. Tá? É a raiz de 2 sobre 2 dividido por ele mesmo, então sempre vai dar 1. Então, a tangente, tranquilo. Né? Vou escrever aqui. A tangente de π sobre 4 é igual a seno de π sobre 4 sobre cosseno de π sobre 4, que é 1. Beleza? Exatamente. É simples. Tá? Agora vamos ver o outro caso. Esse daqui foi o caso do 45, tá? Agora vamos ver o caso do π sobre 6. O π sobre 3 vai sair com auxílio daquele teorema anterior. Mas vamos chegar lá. Vamos agora fazer o π sobre 6. O π sobre 6, agora, eu coloco assim, agora, é o 2, né? Agora considere o ângulo A igual a π sobre 6. Então vamos lá, vou fazer o triângulo aqui de novo, só para a gente, tá? Só para a gente não... Eu vou pegar aqui, ó, o triângulo, tá?
Tá muito pequeno esse triângulo aí, gente? Ah, ok. Vou fazer um maior. Vou fazer uma página nova aqui, tá? Não, tem que ser um pouco mais. Um pouco menor. Aí agora eu vou lembrar um exercício da parte, que eu não lembro qual era. Não sei se era a parte do... Depois da parte do axioma das paralelas. Então a gente provou Pitágoras dali. Que era um exercício que vocês estavam loucos para usar trigonometria. Não sei se vocês lembram. Era um exercício lá que eu falei que era para provar como era. Ah, que era para provar que esse cara daqui, esse lado, se eu tivesse um triângulo onde um dos ângulos media 30, que é π sobre 6, né? Então esse lado BC, ele vai medir a metade da hipotenusa. Vocês lembram desse exercício? Era um exercício lá. E aí, eu lembro que o Maurício falou assim, me dá uma vontade de usar trigonometria aqui, né? Ou seja, vocês agora vão perceber porque foi importante fazer aquele exercício lá para exatamente provar o seno de π sobre 6 aqui. Tá? Então é isso que a gente vai utilizar aqui. Tá bom? Então agora eu estou supondo que esse cara daqui é π sobre 6. E agora, se esse cara aqui é π sobre 6, que é 30, né? Esse cara daqui é quem? Π sobre 3, que é 60, tá? Ok? Esse cara daí é π sobre 3. Aí lembra qual era a ideia lá daquele exercício? Para resolver o exercício? A gente tomava o prolongamento dessa reta aqui, com a mesma medida que marcava um ponto B' aqui, né? Marcava um ponto B', de forma que esse lado seja congruente a esse, e a gente fechava esse triângulo daqui, né? Tá? Então esse cara aqui também era reto. E aí a gente usava lado, ângulo, lado, para provar que esses dois triângulos eram congruentes. Se esses dois triângulos eram congruentes, então eu tenho que esse cara aqui é 60, esse cara daqui também vai ser 60, tá? E esse cara daqui é 30 também, π sobre 6. Ou seja, esse triângulo ABB' é equilátero. Equilátero. E aí a gente lá naquele exercício conseguia provar como ele é equilátero. Esse cara daqui, BC, né, é a metade de BB', tá? Só que BB', esse eu estou fazendo um exercício lá, tá? É a mesma coisa de AB. Então a gente mostrava que esse lado daqui, ó, CB, é a metade de AB. Ora, se CB é a metade de AB, então quem é o seno de π sobre 6? É o seno do ângulo A. Quem é o seno do ângulo A? É o cateto oposto, CB, tá? Sobre a hipotenusa AB. Mas quem é CB e BC é a mesma coisa, só eu troquei a letra aqui, tá? É meio de AB. Então aqui, ó, eu posso substituir, é meio de AB, tá? Sobre AB. E aí, ó, cortou, deu meio. Tá? Viram aí qual é a utilidade daquele exercício que a gente fez lá anteriormente? Provar exatamente que o seno de 30 é exatamente meio. Tá bom? Exatamente. Ou seja, você começa... O que é que você viu, né? Usou congruência para mostrar a metade e aí aparece o número, né? Boa observação, Wesley. Exatamente. Inicialmente não aparece nenhum número, né? E no final ele... Aí, você olhando agora a demonstração, você percebe, não era... Obviamente você tinha que decorar o seno de 30, seno de 45, seno de 60, mas na verdade é simples a prova. Não é muito complicado, não. Tá bom? E agora, a gente provou o seno, né? A gente falta ver o cosseno.
Tá? E o tangente, beleza, tangente é tranquilo. Agora vamos calcular o cosseno. Aí agora, para calcular o cosseno, como o cosseno vai envolver esse lado aqui, ó, AC, então vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Tá? Vamos utilizando o teorema de Pitágoras. Né? Então a gente, ó, pelo teorema de Pitágoras, o que a gente tem? A gente tem que a hipotenusa, que é AB ao quadrado, né? AB ao quadrado, ela vai ser igual a AC ao quadrado mais CB ao quadrado. Tá? Só que CB, eu sei, a gente viu aqui, ó, CB, que é BC, é a metade de AB. Então vamos substituir ali. Isso aqui vai ficar AC ao quadrado, mas no lugar de CB, vai aparecer AB. Vou botar assim, sobre 2 ao quadrado. Que é a mesma coisa aqui o quê? Mais AB ao quadrado sobre 4, não é isso? Sobre 4. Então eu vou isolar AC aqui, ó. Então AC ao quadrado, isolando o AC, passando esse cara subtraindo aqui, né? Então vai ficar AB ao quadrado menos AB ao quadrado sobre 4. E aí, quanto é que dá essa subtração? Né? Fazendo o MMC, você vai chegar aqui a 3AB ao quadrado sobre 4. Então você já tem relacionado, agora, ó, isolando AC, passando a raiz, vai ficar quem? Raiz de 3 sobre 2, AB ao quadrado. E agora, quem é o cosseno? Cosseno de π sobre 6. Ó, é a mesma coisa do cosseno de A, que é o cateto adjacente a C sobre a hipotenusa AB. O cosseno de A, que é AC sobre AB. Mas quem é AC? A gente acabou de provar que AC é a raiz de 3 sobre 2 AB. Desculpa, é AB. Aqui o quadrado foi embora, né? AB. Então, esse cara daqui é raiz de 3 sobre 2 AB sobre AB. E aí vai ficar apenas raiz de 3 sobre 2. Tá? E a tangente? Π sobre 6. Tangente de π sobre 6 é seno de π sobre 6 sobre o cosseno de π sobre 6, que é a mesma coisa de meio sobre raiz de 3 sobre 2. Isso vai dar quem? 1 sobre raiz de 3. É a mesma coisa de raiz de 3 sobre 3. E aí, acabou. Tá bom? Chegamos exatamente aqui, né? Raiz de 3 sobre 3. Beleza, gente? Então já dá para esquecer a musiquinha? Eu acho que já dá, né? Já dá até para esquecer a musiquinha. Agora, se você lembrar o exercício, que foi aplicar o exercício aqui, né? Acabou. Consegue fazer rapidinho. Tá? Lembrou o exercício e aplica o teorema de Pitágoras, e por isso, mais uma vez, a importância desse teorema de Pitágoras, tá? Por isso que ele é tão famoso, por causa da sua aplicabilidade, é muito aplicado o tempo todo, vocês vão perceber isso. Tá? A gente chega exatamente nesse resultado. Ah, e agora o π sobre 3, que é 60, né? Cosseno de π sobre 3 e tangente de π sobre 3. É um corolário, basta você usar o quê? E o seno, lembra que a gente provou? Seno de π sobre 3, né? Esse cara daqui é a mesma coisa do seno, é só você observar que isso aqui é a mesma coisa do seno de π sobre 2 menos π sobre 6. Olha se não é. Ou seja, o seno de 60 é a mesma coisa do seno de 90 menos 30. Tá? E aí aplicar aquilo que a gente provou na aula passada. Tá? Que isso aqui é a mesma coisa do quem? Do cosseno de π sobre 6. Que é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de π sobre 3, mesma coisa. É o cosseno de π sobre 2, que é 90, menos 30, π sobre 6.
vai ser quem? Seno de π sobre 6, que é meio. Tá? Beleza? E a tangente, π sobre 3, é só aplicar. Seno de π sobre 3, raiz de 3 sobre 2, sobre 1 sobre raiz de 1 sobre 2, aí, né? Os dois vão embora, fica apenas raiz de 3. Tá bom? Então, observe, gente, a gente está construindo mesmo os resultados da trigonometria, tá? Tá tendo, recuperando os resultados que lá em, sei lá, teria que decorar, ou até as pessoas que não viram, agora estão aprendendo como é que realmente chega, sendo cosseno e tangente, tá? Beleza, gente? Alguma dúvida sobre esses seno, cosseno e tangente desses ângulos aí? Afinal, a gente vai para a lei do cosseno. Tá? Já que não tem dúvida, então vamos lá. Vamos para a lei do cosseno. Quem não conhece a lei do cosseno, vai conhecer agora, tá? E quem já conhece, agora vai aprender como é que prova. Tem alguns cursos de alunos que viram trigonometria no ensino médio, mas que mesmo vendo trigonometria no ensino médio, não viram nem a lei dos cossenos, nem a lei dos senos. Tá? Eu sei, eu conheço, e é muito. A quantidade são poucos que viram a lei do cosseno e a lei do seno no ensino médio. Eu confesso para vocês que eu, no meu ensino médio, eu não vi. Tá bom? Então, obviamente, a gente vai provar aqui como é que a gente chega nisso, né? Observe que é o seguinte, ó, a lei do cosseno é até mais interessante do que a lei dos senos, porque a lei do cosseno ele remete ao teorema de Pitágoras. Se você parar para perceber, ó, ele está pegando um triângulo qualquer ABC, e para um triângulo qualquer ABC, o lado que está oposto a um dos ângulos, observe, eu vou construir um triângulo daqui só para dar essa ideia aqui. Tá? Triângulo qualquer. Não necessariamente você tem um triângulo retângulo, tá? Um triângulo qualquer aqui, ABC. Você tem um triângulo qualquer? Então vamos lá. Se você está olhando para o ângulo C, então satisfaz uma espécie de generalização do teorema de Pitágoras. O AB ao quadrado é igual a AC ao quadrado mais BC ao quadrado, só que você tem que meio que corrigir o fato de ele não ser retângulo, colocando isso, menos 2AC vezes BC vezes o cosseno do ângulo. Tá? Tá bom? Ah, professor, isso é só para o ângulo C? Não. Se você agora olhasse, por exemplo, agora eu quero olhar para o ângulo A. Qual é a relação que eu tenho da lei dos cossenos? Se você olhar agora para o ângulo A, aqui no final vai ter que aparecer o cosseno de A. Então, se aparece no final o cosseno de A, o cara que vem aqui é o seu lado oposto a esse ângulo. Então, vai ser BC ao quadrado, vai ser igual a soma dos outros dois ao quadrado, então AB ao quadrado, mais AC ao quadrado, menos duas vezes esse AB vezes AC. Tá? E se eu tivesse com B aqui, se eu tivesse agora com o B, aí vai aparecer no final o cosseno de B. Então, o lado que é oposto a esse ângulo é AC, então vai ficar AC ao quadrado, é igual a AB ao quadrado, mais BC ao quadrado, menos duas vezes AB vezes BC. Isso, exatamente. Exatamente, Matheus. É uma exceção, é um caso particular do cosseno. Tá? É um caso particular. Ou seja, você tem uma lei do cosseno exatamente, perfeito. É só você olhar se o ângulo C for reto. É isso que a gente vai provar aqui agora. Na prova vocês vão ver. A gente vai logo descartar o primeiro caso, onde esse cara é reto, e aí a gente tem que isso é verdade por causa do Pitágoras. Tá? Então vamos lá.
Vamos fazer essa prova. Vamos lá, seja ABC um triângulo. Não está ali, tá? Eu vou apagar essas coisas que estão aqui, já que eu vou utilizar esse triângulo daqui. Tá? Tem aqui um triângulo. Tá bom? Eu vou apagar esse ângulo daqui, que eu estou me referindo ao ângulo C. Tá? O ângulo C aqui. Tá bom? Um triângulo. Aí, o caso, que vocês já estão discutindo aí, né? Caso C, o ângulo C seja exatamente π sobre 2, seja um ângulo reto, né? O que é que a gente tem? Temos o Pitágoras. O teorema de Pitágoras, a gente já vai ter isso, né? A hipotenusa vai ser exatamente AB ao quadrado é igual a AC ao quadrado mais BC ao quadrado. Isso eu já tenho por Pitágoras. Ah, mas no complementa aqui? Se complementa. Isso aqui vai ser zero, porque o cosseno de π sobre 2 é exatamente zero, né? Então eu posso chegar aqui e falar assim, eu posso subtrair com zero, isso não vai alterar. E aqui no lugar do zero eu posso colocar quem eu quiser que seja zero. Então eu posso colocar AC, 2 vezes AC, vezes BC, vezes o cosseno de π sobre 2. Como isso aqui tudo é zero, está exatamente dando essa igualdade. Tá bom? Então, por caso C reto, a gente realmente tem um Pitágoras, que é o que Matheus já falou ali anteriormente. Tá? Aí agora, a gente vai supor que C não é reto. Tá? Suponha que C não seja reto. Ok. Beleza, mas se C não for reto, não tira a minha possibilidade de B ser reto. Tá? Eu posso ter B reto. Tá? E mesmo assim eu não vou ter problema. Tá? Vamos lá? Então vamos lá. Então vamos olhar mais um caso. C, agora eu estou dentro do caso em que C não é reto. Então agora eu vou supor que B ou A, né? Aí vai dar análogo. Que B seja reto. Ora, se B for reto, nesse caso, né? Agora eu estou no caso em que B é reto aqui. Aí eu posso usar Pitágoras, agora onde a hipotenusa é a C. Então, por Pitágoras, é que eu vou ter. E AC ao quadrado é igual a AB ao quadrado mais BC ao quadrado. Só que observe, lembra lá, eu estou olhando para o ângulo C. Eu quero ver a lei do cosseno para o ângulo C, tá? Então eu tenho que iniciar com AB ao quadrado. Então vamos isolar o AB aqui nessa igualdade. Isolando o AB, o que é que eu tenho? Ó? AB ao quadrado é igual a AC ao quadrado menos BC ao quadrado. Ok? Só que o que é BC? Só que eu tenho que fazer aparecer, ó, olha aqui na fórmula, tem que aparecer o sinal de mais no BC ao quadrado, né? Eu já tenho o AC, tem que aparecer mais. Aí o que é que eu faço? Eu somo, observe se isso aqui não é a mesma coisa de escrever isso, ó, AC ao quadrado, mais BC ao quadrado, menos 2BC ao quadrado. Concordam com isso que eu escrevi? Observe se essa conta daqui não é exatamente isso. Tá? Eu só reescrevi esse cara para aparecer o sinal de mais aqui, tá? Beleza? Tá, a gente vai fazer esse caso aqui, ó. O caso, todos os casos. A gente vai, por isso que a prova é grande. A gente vai exaurir todos os casos possíveis, tá? A Wesley perguntou por que cosseno de 90 é zero. Lembra lá que o cosseno
era o lado do triângulo que você tomava no círculo, né? Se você tomar o triângulo, né? O cosseno de 90, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fazer só para tirar essa dúvida aqui do Rian, né? Se eu tenho um ângulo aqui reto, lembra que o cosseno é o cateto adjacente. Como era? Ah, era no círculo. Era no círculo. Era. Sim, foi no círculo trigonométrico, naquele semicírculo que a gente estava definindo o cosseno. Se você olhar lá no semicírculo, se vocês lembram, quando o ângulo era 90, né? O cosseno, o pé da perpendicular coincidia com o centro que você estava calculando. E aí o cosseno, né, do pé da perpendicular do ponto C, que você tomava ali, o cosseno desse cara seria o mesmo segmento, né? Seria OD, o O coincide com D, então OD teria que ser zero. Então seria zero sobre OC. E aí seria zero, porque esse cara é zero. O O coincide com D. Lembrou, Wesley? Tá? Vamos lá, só para relembrar isso, né? Então vamos lá. Então eu tenho isso, entenderam esse passo aqui? E agora, com esse cara daqui, o que é que eu posso fazer com esse cara? Vamos para a próxima página aqui. AB ao quadrado é igual a... Só vou copiar aqui, né? AC ao quadrado mais BC ao quadrado. E agora eu tenho menos 2BC ao quadrado. Eu posso escrever como sendo menos 2BC vezes BC. Concorda? BC ao quadrado eu posso escrever como sendo BC vezes BC. Ora, se você for aqui agora, quem é o cosseno desse cara? Cosseno de C. Peraí. Por quê? Tá. Ok. Tudo bem. Não foi uma pergunta. Tá, ok. Realmente eu não tinha visto. Não, ótimo. Beleza, agora eu vi. Obrigado, viu? Então, quem é o cosseno de C? Daqui, ó. O cosseno de C, desse ângulo C. É o cateto adjacente, que é CB, sobre a hipotenusa. Isso. Esse cara daqui, né? Isso, que é AC. Então, se você isolasse quem é CB aqui, ó, quem que vai ficar CB? É AC vezes o cosseno de C. Então, vamos voltar lá, se a gente determinou CB assim, né? A gente pode substituir esse BC aqui por aquele cara. E aí a gente chega na fórmula que a gente queria, né? AC ao quadrado mais BC ao quadrado menos 2BC. E agora, no lugar de BC, vai aparecer AC cosseno do ângulo C. Beleza? Chegamos. Professor, mas aí você está supondo que o ângulo C, o ângulo B era reto, né? E agora? E agora eu tenho mais casos a considerar. Agora vamos supor que nem o ângulo C, nem o ângulo B seja reto, né? Vamos abrir mais esse caso. Suponha agora que C é diferente de π sobre 2 e B também é diferente de π sobre 2. Agora a gente tem 3 casos a mais a considerar. Observe como a prova é longa. Viu? Tem 3 casos a considerar. Então vamos lá, vamos fazer aqui numa nova página. Por quê? Quais são os 3 casos a considerar? Eu tenho 3 formas de triângulo aqui, né? Eu tenho esse triângulo daqui, onde o ângulo... Vou até colocar para aqui, para cá, né? Onde o ângulo C aqui é um ângulo obtuso, tá? Eu tenho um caso
em que o ângulo C é um ângulo agudo, tá? O ângulo C e o ângulo B são agudos, e tem o caso em que o ângulo B que é obtuso. Tá? Tem esses 3 casos aqui. Vou botar um nome aqui a ele. Né? Tem aqui A, B, C. Tá? Tem um A, B, C. Eu tenho um A, B, C. Ok? Então, esses 3 casos aqui a considerar. E aí, como é que eu vou... O que é que eu vou fazer com esses 3 casos aqui? Deixa eu dar um nome aqui, né? Caso 1, caso 2 e o caso 3. Ora, se eu tomar o prolongamento aqui, ó, desse BC, e baixar a altura, né? Relativa a BC, a partir do vértice A, o que é que eu vou ter, ó? Vou até fazer outra cor. Baixei a altura aqui, eu vou encontrar um ponto D aqui. Baixei a altura, eu vou encontrar um ponto D aqui. E baixar a altura, eu vou encontrar um ponto D. Então, esses casos aqui se resumem no seguinte, ó. Baixando o D a perpendicular do ponto A sobre BC, né? Eu tenho esse ponto D aqui, vou colocar de outra cor, ponto D, ponto D. Tenho 3 casos a considerar. O caso em que isso está acontecendo, o caso em que isso acontece, e o caso em que esse outro cara aqui acontece. Tá? Tenho esses 3 casos. Beleza? Vamos provar o caso 1. Caso 1, ou seja, é o caso em que C está entre B e D. Vamos lá para esse caso aqui agora. Olha. Agora eu tenho esse ângulo daqui, ó. O ângulo C é esse cara daqui, que é um ângulo obtuso. Só que quem é que vai ser esse ângulo daqui, ó? Esse ângulo daqui é o ângulo π menos C. Concorda? Esse ângulo daí é o ângulo π sobre menos C, que é o seu suplementar. Tá? E agora eu tenho que esse cara aqui é retângulo, né? Então eu tenho 2 triângulos retângulos. Como eu quero tomar sobre o lado AB, então vou utilizar Pitágoras desse triângulo maior aqui, ó. ABD. Então, vamos lá. Por Pitágoras, sobre o triângulo ABD, temos que AB ao quadrado é igual a quem? AB ao quadrado. BD ao quadrado. BD ao quadrado. Mais quem? AD ao quadrado. Beleza? AD ao quadrado. Só que, quem é BD? Olha quem é BD. Ó, BD é a mesma coisa de BC mais CD, concorda? É BC mais CD. Então vamos lá. Ó. BD é quem? É BC mais CD. Tudo isso ao quadrado. Mais AD ao quadrado. Beleza? Vamos desenvolver aqui, ó. Esse cara vai ficar o quê? BC ao quadrado mais 2 vezes BC vezes CD, não é isso? Mais AD ao quadrado. Aí agora, ó, vamos olhar, vou só reorganizar essa última igualdade aqui. Ó. Eu vou colocar BC ao quadrado mais AD ao quadrado mais 2 vezes BC vezes CD. Quem é esse cara daqui, ó?
BC ao quadrado mais AD ao quadrado. Vamos olhar aqui. É BC. É esse mesmo, meu querido? Ah, peraí. A CD. Ah, faltou o CD aqui ao quadrado, né? Muito obrigado, viu? Faltou aqui. Desculpa. Por isso que já ia dar problema aqui, viu? Mas CD ao quadrado mais AD ao quadrado. Perfeito. Agora, isso. CD, isso. Tá, agora, ótimo. Não pensou nem... Obrigado, viu? Olha aqui, quem é esse cara daqui, gente? CD ao quadrado mais AD ao quadrado. Vamos olhar? Ó, CD ao quadrado mais AD ao quadrado. Por Pitágoras, esse cara ao quadrado mais esse ao quadrado é exatamente AC ao quadrado. Esse cara daqui é o AC ao quadrado. Beleza? Então vamos reescrever aqui numa página nova. Tá? AB ao quadrado é igual a BC ao quadrado mais AC ao quadrado. Tá? E agora vai ficar o resto aqui, ó, mais 2BC mais CD. BC mais AD. Então o nosso problema... Mas não, multiplicado, né? AD. Então o nosso problema agora está o AD aqui, né? Da história. CD. Eu, hein? Que é CD. Não é isso? Esse CD aqui da história. Vamos voltar para o triângulo. Quem é CD? Ó, se você tomar o cosseno desse cara daqui, ó, o cosseno de π, vou botar até, escrever até aqui em cima, ó, nesse caso. O cosseno de π menos c vai ser quem? CD sobre AC. Concorda? Então, isolando CD, eu tenho o quê? Vamos lá. Então, no lugar de CD, eu posso colocar mais 2BC vezes, aqui vai aparecer AC cosseno de π menos C. Então, estamos quase lá. O único problema é o sinal, que aqui ainda está mais, e aqui está o suplementar, né? Mas é só você lembrar. Lembrando, vou escrever aqui, ó, lembrando que cosseno de π sobre menos C é a mesma coisa de menos o cosseno de C. E substituindo aqui, a gente vai ter finalmente que AB ao quadrado é BC ao quadrado mais AC ao quadrado menos, por causa desse menos daqui, né? Eu passo para aqui, 2BC AC cosseno de C. E aí a gente chega na nossa lei do cosseno. Fórmula da lei do cosseno. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Que a gente ainda tem mais 2 casos a considerar. Ah, por que não pode... Aqui, vamos lá. Aqui, ó. Vamos olhar para o triângulo daqui, ó. Olha esse triângulo. Quem é esse ângulo daqui, ó? Wesley. Esse ângulo é exatamente o ângulo π menos C. Se você for calcular o cosseno desse ângulo, é quem? O cateto adjacente, que é CD, vezes a hipotenusa, que é AC. Que é isso que eu escrevi aqui. Então, se eu isolar CD, ele vai ficar quem? AC cosseno de π menos C. Certo? É só eu agora isolar CD aqui. Que foi o que eu escrevi aqui. Tá? Aqui. Entendeu, Wesley? Ótimo. Então, a gente chegou. Então, a gente fez o primeiro caso ainda. Os outros casos a gente vai fazer, tá? Porque tem só alguns pequenos detalhes, mas a prova é muito parecida. Tá? Então, vamos fazer o caso 2. Caso 2. O caso 2 é quando eu tenho
Cadê? Vamos lá para o caso 2, só para não... D entre B e C, né? B, D, C. Vamos lá. Então, aqui, agora, eu de novo tenho um triângulo retângulo, tá? Como eu quero olhar para esse ângulo C, né? Quero calcular quem é AB ao quadrado. Então, primeiro, por Pitágoras, AB ao quadrado vai ser igual a BD ao quadrado mais DA ao quadrado. Por Pitágoras, AB ao quadrado é igual a AD ao quadrado mais BD ao quadrado. AD ao quadrado mais BD ao quadrado. Ora, vocês concordam que BD é BC menos DC? Ó, BD é igual a BC menos DC. Tá? Então, vamos substituir lá BD por esse cara. Então, ó, AD ao quadrado. E no lugar de BD, eu vou escrever BC menos DC ao quadrado. Tá? Desculpa, quadrado fora. Desenvolvendo o quadrado aqui, AD ao quadrado mais BC ao quadrado. Vou logo escrever assim, ó, BC ao quadrado menos 2 vezes BC, DC. Beleza? Tá? E aí, vamos olhar aqui, ó, o que acontece com essa soma daqui, ó, AD ao quadrado mais DC ao quadrado. Vamos lá. AD ao quadrado mais DC ao quadrado vai ser igual a AC ao quadrado. Tá? Viram aí também por Pitágoras? Esse cara, né? Mais esse cara vai dar igual a hipotenusa, que é AC ao quadrado. Então, aqui vai ficar AC ao quadrado mais BC ao quadrado menos 2 vezes BC. E agora vamos olhar quem é DC aqui, ó, lá na história. Quem é DC? É esse cara daqui. Olha se eu não posso escrever quem é o cosseno de C nesse caso. É o cateto adjacente DC sobre a hipotenusa, que é AC. Então, isolando o DC, da mesma forma, Wesley, que a gente fez no anterior, isolando vai ficar AC cosseno de C. E aí a gente chega, né? Então, no lugar de DC, vai ficar AC cosseno de C. E aí a gente chegou na nossa lei do cosseno. Para esse caso 2. Tá? E o caso 3? Análogo. Vamos lá. Análogo. Caso 3, eu tenho o B entre D e C, né? O B entre D e C. Então, nesse caso, eu tenho esse triângulo retângulo, tá? Maior aqui, ADC. Então, só que eu quero olhar o AB aqui, né? Então, eu vou olhar para esse triângulo menor aqui agora, ó. Pitágoras desse triângulo menor. Então, o AB ao quadrado vai ser quem? Vamos lá. O AB ao quadrado, novamente por Pitágoras. Pitágoras. O AB ao quadrado, ele vai ser igual a quem? AD ao quadrado mais DB ao quadrado. AD ao quadrado mais BB ao quadrado. De novo, quem é DB? DB é a mesma coisa que DC menos BC. Vamos lá, DC menos BC. Então, aqui vai ficar AD ao quadrado. No lugar de BD, vai aparecer BC menos DC. Deixa eu ver. Não, ao contrário, né? É DC menos BC. Tudo isso ao quadrado. Mesma coisa. AD ao quadrado mais DC ao quadrado mais BC ao quadrado. Né? É só desenvolver esse produto notável aqui, né? Menos 2 vezes DC, BC. E aí fazer a mesma ideia.
AD ao quadrado mais DC ao quadrado. Vamos lá. AD ao quadrado mais DC ao quadrado é AC ao quadrado. Pitágoras nesse triângulo maior. Então, aqui, esses dois juntos aqui, né? Vai dar AC ao quadrado mais BC ao quadrado. Aqui já tenho menos 2BC. Só falta quem é DC. Vamos olhar DC lá. Quem é DC? Esse cara todo. Se eu calcular, né, o cosseno desse ângulo C, é o cateto adjacente, que é DC, sobre a hipotenusa, que é AC. Novamente, isolando DC, eu tenho que é AC cosseno de C. Então, finalmente, aqui fica AC cosseno de C. E, novamente, a gente chega na lei do cosseno. Beleza? E aí, agora a gente acabou exaurindo todos os casos. Tá? Acabou todos os casos. Tá bom, gente? Dúvidas sobre a prova da lei do cosseno? É grande, sim, porque tem vários casos a considerar. Mas se você parar para observar, é baixar a perpendicular e analisar os triângulos que estão envolvidos pela definição do que é cosseno. Não usei nada mais do que a definição do que é cosseno e o teorema de Pitágoras. Se parar para perceber, a prova foi usar o teorema de Pitágoras e usar o que é a definição do secosseno. E acabou. Você consegue concluir. A prova é simples, mas bem grande. Então, assim, se talvez essa prova não dá para decorar toda, né? Talvez não sei agora, no momento. Eu já sei porque eu já faço sempre essa prova. Mas quem não lembra fazer a prova, se lembrar, é só baixar perpendicular, fazer uma análise ali. Mas quem não lembra qual é a lei do cosseno, né? Aí, essa daqui vale a pena até tentar fazer uma musiquinha para guardar, porque essa lei do cosseno é bem importante. Somente em geometria analítica. Tá? Fazer algumas provas lá em geometria analítica é bastante útil essa. Tá bom? Então, é bem grande, mas não é tão complicada. Tá? Então, como a gente tem tempo, o 9h30, dá para a gente fazer a lei do seno, que é mais simples ainda. A prova é mais simples do que essa. Tá? Então, antes de eu passar para a lei do seno, tem alguma dúvida sobre a lei do cosseno? Sobre a prova. Então, essa relação, ó, vale para qualquer triângulo. Então, agora a gente tem uma relação que envolve os lados, mas envolve também um dos ângulos. Tá? Então, é uma relação que generaliza, apesar que a gente usa o Pitágoras para provar ela, mas ela generaliza o Pitágoras, porque o Pitágoras é restrito a triângulos retângulos. Tá bom? E aí, essa é a lei do seno. A lei do seno diz o seguinte: em um triângulo qualquer, sempre vale essa igualdade, essas igualdades aqui, tá? O seno de A sobre o seu ângulo oposto é igual ao seno de B sobre o seu ângulo oposto, que é igual ao seno de C sobre o seu ângulo oposto. Vou fazer aqui um triângulozinho, para a gente... Tem um triângulo ABC ali, né? ABC. Então, se eu tomar o seno de A sobre BC, sobre esse lado, é a mesma coisa de eu tomar o seno de B sobre esse lado, é a mesma coisa de tomar o seno de C sobre esse lado, oposto. Essa é o que a gente chama de lei dos senos. É útil também, viu? Eu acho que eu vou acrescentar na lista de exercícios, eu acho que não tem muito exercício sobre esse lei dos cossenos e senos, eu vou acabar acrescentando para poder reforçar um pouco mais essas leis, vocês exercitem mais sobre isso, tá? Eu acho importante também. Essa daqui, muitas vezes você quase não lembra do uso dela, mas tem alguns problemas que ela facilita bastante. Tá? Saber isso, essas relações, essa igualdade. Tá? Facilita muito. Ok? Vamos para a prova. Vamos para a prova. Então, eu tenho um triângulo, tá? ABC.
Inicialmente, vamos supor que... Tá, vamos lá. Vamos lá. Seja ABC um triângulo. Suponha que seja retângulo. Por exemplo, retângulo no ângulo A, sei lá. Que seja retângulo. Vamos tomar agora COR um círculo que circunscreve um triângulo. Vamos fazer um desenho para a gente só guiar a gente, né? Então, vamos lá. Estou aqui com um triângulozinho. Quer dizer, eu vou até logo fazer o círculo, senão... Fazer aqui o círculo. Vou tomar um triângulo aqui. Retângulo, né? Aqui está parecendo que é isósceles, mas não quero. Tomar um triângulo aqui, assim, pronto. Retângulo. Tá? Então, esse ângulo aqui é retângulo. Estou supondo que o ângulo A é reto, tá? Então, assim, ABC. Beleza? Então, estou supondo inicialmente esse cara é reto. Então, o lado BC, ele vai ser o diâmetro, tá? Tá bom? Então, ó, se esse cara é reto, né? Assim, o que acontece com o seno do ângulo A? O seno do ângulo A é o seno de π sobre 2, que é um ângulo reto, que é quem? Isso. Tá bom? Ok? Peraí, deixa eu ver aqui. Tá. Então, se eu tomar agora, ó, seno de A sobre o seu lado oposto, que é CB, isso aqui vai ficar igual a quem? Esse cara. 1 sobre CB. Concorda? Então, seno de A sobre CB é 1 sobre CB. Beleza? Vamos lá. Vamos agora calcular o seno do ângulo B. O seno do ângulo B. Ó, esse ângulo agora. É o cateto oposto AC sobre a hipotenusa, que é BC. Tá? Esse cara aqui é AC sobre a hipotenusa, que é BC. Tá? Ora, se eu passar aqui, né, esse cara dividindo aqui, vai ficar seno de B sobre AC igual a quem? 1 sobre BC. Então, esse cara daqui, ó, seno de B sobre AC, já está dando igual ao seno de A sobre CB. Tá vendo? CB, BC, que é a mesma coisa. Analogamente, o seno de C. Né? Que é o seno de C? Agora, esse ângulo daqui. É o cateto oposto, que é AB, sobre BC. AB sobre BC. E, analogamente, passando aqui, dividindo, isso aqui é equivalente ao seno de C sobre AB, é igual a 1 sobre BC, que é igual a esse, que é igual a esse cara daqui. Beleza? Então, para o caso que eu tenha um dos ângulos reto, matou. Simples. Tá? Aí agora, a gente vai considerar que a gente não tem o ângulo reto. Não tem um ângulo reto, não necessariamente esse cara é o diâmetro. Tá? Então, a gente vai ter mais dois casos a considerar. Vamos lá. São dois casos simples.
Vamos aqui. Mas esse caso, 2 casos, eu vou fazer os 2 casos aqui. Tá? Quais são os 2 casos? Eu posso ter um triângulo assim, né? Um triângulo. Vocês vão entender dessa forma. Ou eu posso ter um triângulo dessa forma, assim. Ó. De que forma eu estou falando isso, né? Estou falando o seguinte, ó. Eu tenho um triângulo A. Desculpa, vou botar aqui. A, B, C. Vou fazer o contrário. A, B, C. O triângulo A, B, C. Onde, se eu tomar o diâmetro partindo do ponto B, né? Passando pela origem aqui, ó. Pelo centro. Ele não intersecta nenhum dos lados do triângulo. E o caso em que, se eu passar aqui, o diâmetro, ele intersecta um dos lados. Tá? Então, esses 2 casos a considerar. Vou considerar esse lado aqui, como esse ponto aqui, como sendo ponto D. Tem 2 casos. Tem o caso 1 e tem esse caso aqui, que é o caso 2. Então, vamos analisar esses 2 casos. O que é que acontece? Tá bom? Vamos lá. Caso 1. Vamos olhar para o caso 1 aqui primeiro. Se eu fechar aqui, ó, gente, esse triângulo aqui, ó, CDB, eu tenho um triângulo retângulo, tá? Porque esse ângulo daqui, ele subtende a esse arco, que é um diâmetro. Tá? Então, esse cara daqui sempre é um ângulo reto. Lembra lá de círculo, ângulo interno, né, do círculo. E aí, o que é que vai acontecer? Outra coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte, ó. Esse ângulo D, ele subtende a esse arco daqui, ó, CB, concorda? Então, o ângulo D está relacionado, eu vou botar até uma setinha assim, ó, com o arco CB. Vou botar até assim. Já o ângulo A, ele subtende, né? Esse ângulo interno A subtende a esse arco maior aqui, ó, CB. Eu não lembro, tem uma das proposições que a gente viu na aula, é o seguinte, né? Esse ângulo daqui, já o ângulo A, já que eu tenho isso, né, subtende os mesmos, por arcos distintos, delimitados pela mesma corda, eu tenho que o ângulo A, ele vai ser igual a π menos o ângulo D. Vocês lembram disso? Eu lembro que era o seguinte, ó, você pegar o ângulo central, então você tem esse ângulo, e o ângulo correspondente ao arco maior era 360 menos o ângulo correspondente ao arco menor. Mas para os ângulos internos, né, escrito isso divide pela metade. A gente chegou a fazer isso em um dos exercícios, em um dos resultados da parte lá de círculo ainda. Então, isso que a gente precisa. Ou o contrário, né? Não é para escrever o contrário, eu acho que a gente vai precisar do contrário. O ângulo D é π menos o ângulo A. Isso que a gente precisa. Beleza. Então, sabendo disso aqui, a gente já tem o quê? Que seno. Então, vamos escrever isso aqui. Caso 1. Observe que o ângulo, vou escrever tudo isso, tá? O ângulo D subtende arco CB e o ângulo A subtende. É porque eu não sei como é que chamar isso. Um arco complementar, vou colocar assim. Arco que complementa
CB. Isso que eu quero dizer, ó. Esse arco daqui. Eu vou até botar com dois arcozinhos assim. Tá? Logo, o ângulo D, ele é π menos o ângulo A. Portanto, o seno do ângulo D, ele vai ser igual ao seno de π menos A. Mas se vocês lembrarem lá, que o seno de π menos A é a mesma coisa do seno de A. Ficou como exercício, que foi a última coisa da aula passada. Tá? Então, nesse caso, primeiro caso, eu tenho que seno de D é a mesma coisa do seno de A. Se você observar aqui no caso 2, ó, acontece a mesma coisa. Ó. Já no caso 2, se eu fechar aqui o triângulo, o seno de D coincide com o seno de A porque subtende ao mesmo arco. Tá? Mas vamos lá. No caso 2 a gente vai olhar daqui a pouco. Então vamos lá. Quem é seno de D? Vamos calcular o seno de D. Seno de D. Quem é o seno de D? O seno de D é cateto oposto, CB, sobre a hipotenusa, que é DB. Tá? Aqui é CB sobre a hipotenusa, que é DB. Ok? Aí, se eu passar agora, né? Esse cara daqui a gente já viu que é o próprio seno de A. Né? Então, se eu passar o CB dividindo aqui, ó, ficar seno de A dividido por CB, vai ser igual a 1 sobre DB. Mas DB, se você olhar bem, ó, quem é DB? É o diâmetro. Ou seja, a medida de DB é 2 vezes o raio. Então, isso aqui é 1 sobre 2 o raio. Tá bom? Vamos ver agora o que acontece com o... Cadê? Peraí, gente. O seno de C. Peraí, o seno de C. Vou só lembrar aqui como é. Eu agora quero olhar o seno de C. Me confundi aqui. Ah, ok. Não quero. Ah, ok. Tá, vamos lá. Agora já percebi. Guarde essa informação. Para o caso 2, teremos o mesmo. Ou seja, né? No caso 2, o que é que a gente vai ter no caso 2? Já que o ângulo A é congruente ao ângulo D, o seno de D vai ser igual ao seno de A. E a gente vai chegar na mesma conclusão, né? Já que esse cara aqui é reto, o seno de D é o cateto oposto, CB, sobre a hipotenusa, que é DB, que é 2 raios. Tá? Então acontece a mesma coisa. O seno de A sobre CB é igual a 1 sobre 2R. Aí, como é que eu faço agora para os outros ângulos? Agora, para os outros ângulos. Ao invés de eu tomar agora partindo de B, tá? O diâmetro partindo de B, eu tomo o diâmetro partindo de A e analiso o ângulo C. Tá? Depois, tomo o diâmetro partindo de C e analiso o ângulo B. Tá? Vou escrever só aqui. Ó. Analogamente, teremos
seno de C. Que aí é o que vai acontecer, seno de C. Quando você tomar o diâmetro aqui, vai formar um triângulo, retângulo, com AC. Isso. Vou só ler aqui. Se eu tomar partindo daqui, vai cruzar. Então, o ângulo. É isso mesmo. Só relembrando, só vocês olharem aqui. Ó. Se eu tomar agora um outro delinho aqui. Um outro delinho aqui. Tá? Eu vou fechar esse novo triângulo daqui. E aqui, esse cara agora vai ser o reto, tá? Tá vendo aqui? E aí eu faço a mesma análise. Então, de forma análoga, eu consigo mostrar aqui seno de C sobre AB é igual a 1 sobre 2 vezes o raio, e que o seno de B sobre AC também é 1 sobre 2 vezes o raio. Então, eu vou deixar que vocês façam de exercício esses outros casos, tá? Construir de forma análoga um ponto D' aqui. Agora, você apaga esse triângulo retângulo do ponto D. Você considera esse cara o D' e faz uma análise análoga ao que a gente fez aqui. Tá bom? E vai chegar nessas duas conclusões. Ou seja, independente da forma que você tome o D, sempre vai aparecer 2 sobre o raio. E para A também. Em ambos os casos. Tá? Então, você obtém a igualdade. Seno de A sobre BC é igual a seno de B sobre AC é igual a seno de C sobre AB. Tá? Tá bom, gente? Ficou alguma dúvida? Porque é bem repetitivo mesmo a prova. Né? Assim como da lei dos cossenos. Por causa daqui, ó. Por causa disso, seno de D, e você observando que D é π menos A, é a mesma coisa de seno de π menos A. E não sei se vocês lembram lá, mas eu acho que no início da aula aqui eu escrevi, ó. Eu coloquei de π sobre 2. Mas na aula anterior ficou como exercício, o último slide, foi isso aqui, ó. Seno de π menos alfa é a mesma coisa do seno de alfa. Tá? Então é isso que você utiliza. Tá bom? Então, deu tempo de falar de tudo, então até hoje ficou. Foi a aula que eu tinha preparado para hoje. Então, para vocês verem, e até novamente reforçando aquilo que o Lohan escreveu, e aí, em nome de muitos outros alunos, que queriam que eu detalhasse mais essa parte de trigonometria, observe que eu estou fazendo tudo do zero mesmo. O que não dá para fazer aqui, infelizmente, é a parte de construção de gráficos. Que não compete a esse curso. Mas a parte de trigonometria que der para fazer, a gente prova aqui, todas as formas. Tá? E a outra, as outras identidades estão na lista de exercícios, mas aí a gente pode tirar um dia e fazer só exercício de trigonometria. Eu vou acrescentar mais exercícios de trigonometria, que envolve a lei do seno e cosseno, só para complementar, deixar aquela lista um pouco mais completa e que ajude a vocês, tá? Tá bom, gente? Vou colocar a lista de presença aqui. Tá bom? Ficou alguma dúvida, gente, sobre essa aula de hoje? Não ficou? Não esquecendo, amanhã tem atividade avaliativa.
Só sobre ciclo. Amanhã que não matar a pau, né? Só sobre ciclo. Mesmo esquema, até 11h59. Gente, alguma dúvida? Uma semana de prazo? Não. Não. Amanhã tem de 8 até meia-noite, quase meia-noite ali, né? 11h59. Tá bom? Aí a próxima atividade é trigonometria e área, tá? E a outra atividade cai alguns teoremas bem gerais que a gente vai ver, tá? Os teoremas bem mais completos, digamos assim, teoremas que completam a geometria euclidiana e a parte de geometria não euclidiana também. Tá bom? Que na parte de geometria não euclidiana vai dar um pouco de nó na cabeça, mas isso é intencional. Vocês comecem a abstrair bastante as coisas. Isso que vai exigir de vocês no futuro. Tá bom, gente? Então ficamos por aqui. Boa noite a todos. Questão desafio. Exatamente sobre esses. Como vai ter a geometria euclidiana completa, eu vou colocar alguns exercícios bem mais legais. Tá bom?